Semana passada a gente falou aqui sobre unidade, a importância da unidade, resultados da unidade, o valor da unidade. E daí a gente falou que encerramos dizendo que a unidade não acontece por si só. Ela não vem sozinha, não vem do nada. Unidade vem como resultado de algumas coisas. Certo? E a gente vai estudar aqui dos versículos 42 a 47, entre esses versículos, e a gente vai ver a questão da unidade aqui. Capítulo 2 de Atos, versículo 42, começo do versículo, o que diz ali? Leia comigo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ensino está nesse contexto da unidade que a igreja primitiva alcançou. Como você entende que o ensino pode ser relacionado com unidade? O que ensino tem a ver com unidade? Anota aí alguma ideia que surja em sua mente. Como você entende que o ensino pode ser relacionado com unidade? E esse ensino dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, que é o ensino da Bíblia. Então, anota isso. Gente, esses versículos aqui, do 42 ao 47, eles dão aqui algumas informações muito importantes aqui a todos nós. Eles mostram como aqueles primeiros irmãos viveram uma vida cristã que os levou a uma grande unidade, que lhes trouxe resultados extraordinários. No Pentecostes, como a gente viu, eles nasceram em unidade. Pentecostes veio em um ambiente de unidade. E depois, essa conversão de 3.000 pessoas. E eles tinham que preservar essa unidade. Eles, 120 unidade, e daí veio 3.000 novos. E essa unidade dos 120 teria que ser comunicada. Eles não queriam perder a unidade. E era um desafio, era gente nova, diferente chegando. Então, como é que eles conseguiriam que esses novos também vivessem em unidade? Como eles fizeram isso? Algumas coisas aconteceram, entre elas o ensino. Uma vida em união nunca foi, não é e nunca será fácil. Fácil. Unidade não é fácil não, gente. Nunca será fácil de ser alcançada, pois há muitas coisas que conspiram contra ela. Muita coisa conspira contra a unidade. Quase tudo conspira contra a unidade, gente. Quando a gente vai vendo o livro de Atos, e nós vamos chegar lá, esse livro vai nos revelar que essa unidade que foi conquistada, ela foi atacada. No entanto, os apóstolos tomaram todas as providências para que a unidade fosse mantida. Eles combateram todos os inimigos da unidade. E eu e você temos que combater os inimigos da unidade que estão em nós, a começar em nós, inimigos da unidade que estão em nós. E daí a gente volta lá, às vezes, falta de perdão, egoísmo, rancor e essas coisas, todos inimigos da unidade. Inimigos da unidade em nós e à nossa volta. Às vezes é a conversa de alguém que está semeando contenda, desunião. A gente tem que combater os inimigos da unidade. Porque nós precisamos gerar unidade com a graça de Deus e vigiar para que ela seja
mantida. Essa passagem bíblica, ela vai dizer que havia uma dedicação, eles se dedicavam. Havia uma dedicação das pessoas às atividades que promoviam unidade. Esse verbo dedicar ou perseverar também comunica a ideia de que eles estavam constantemente atentos àquelas ações que promoviam unidade. Fala de uma perseverança sem desfalecer. Esse dedicar é perseverar e não desfalecer. Mostra que eles se mostravam corajosos em relação às atividades que promoviam unidade. E ensino envolvia tudo isso. Eles tinham que se dedicar ao ensino. Porque o ensino deles promovia unidade. Para que haja unidade, nós precisamos ter unidade dentro do ensino bíblico. A primeira prática mencionada no texto que levou aqueles cristãos a viverem em união foi o ensino. Ensino dos apóstolos. Outra versão fala em doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos, aqueles apóstolos, os da Bíblia, foram os únicos que tinham autoridade para criar doutrina. Os apóstolos da atualidade não têm essa autoridade. E ai de nós, se fôssemos andar pela doutrina de alguns apóstolos da atualidade, né? Estava feia a coisa, né? Doutrina, o ensino daqueles apóstolos da Bíblia. Então, era esse o ensino. Então, foi o ensino dos apóstolos. Sem ensino bíblico, não se viverá uma união de acordo com a vontade divina. Como nós vimos na semana passada, Babel teve uma unidade lá, o pessoal se uniu. Mas não era por um propósito divino. Era errado. Mas a gente está falando aqui de unidade em um propósito divino. E para que a gente conheça o propósito divino, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. O que era esse ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos tinha como base o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias. Dizia que o Messias viria. Eles comunicavam então o ensino do Novo Testamento. Esse era o ensino dele, ou seja, do Antigo Testamento. Eles ensinavam com a base do Antigo Testamento que apontava que Jesus viria. Jesus veio, e então no ensino deles, eles comunicavam os ensinos do Messias, Jesus, aquele que tinha sido prometido e que tinha vindo em cumprimento às Escrituras. E Jesus veio, e Jesus, ele trouxe ensinos. E ele incumbiu os seus discípulos de ensinar. Ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Essa doutrina dos apóstolos, ela falava da centralidade de Cristo e do seu Evangelho. A doutrina dos apóstolos anunciava a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. A doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos era Bíblia. Bíblia. Eles conheciam e eles ensinavam. Hoje, nós possuímos um conteúdo ainda mais rico do que aqueles primeiros irmãos. Aqueles primeiros irmãos, eles tinham os rolos, que não eram todos os que tinham, só alguns tinham. Esses rolos geralmente estavam nas sinagogas, e eles iam
nas sinagogas para ouvirem alguém lendo o rolo. A maioria deles não sabia ler, possivelmente uns 20% daquela população sabia ler. Essa é uma razão que Paulo também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação da palavra de Deus, porque eles ouviam, eles tinham muito mais limitações do que nós, mas eles se dedicavam, tinha dedicação. Gente, nós temos mais facilidade, hoje nós temos o Antigo Testamento, temos os Evangelhos e mais os outros escritos neotestamentários em um único volume. Você tem aulas expositivas, você tem 1 hora antes aqui do TCL, ensino bíblico. No TCL a gente está tendo ensino bíblico. Isso tudo deve gerar e deve de promover essa união. Nós temos Bíblia em casa, nós temos tantos recursos à nossa disposição para que a gente possa viver a unidade, desfrutar dos benefícios que ela traz. Nós precisamos, então, seguir os ensinos das Escrituras. Nós precisamos nos expor ao ensino bíblico, para a nossa própria edificação e para compartilharmos com outros que virão a Cristo. A gente tem que ter isso, receber e compartilhar. Nós temos os ensinos dos apóstolos. E o ensino bíblico combate o egoísmo, o ensino bíblico combate a facção, o ensino bíblico combate a fofoca, o ensino bíblico combate todas as coisas que conspiram contra a união, contra a unidade. Portanto, ensino bíblico é essencial para que nós alcancemos unidade, e essa unidade que alcança grandes resultados. Ensino bíblico, leitura da palavra de Deus. Veja você, que diferença. Quanto mais recurso temos hoje, quanto ensino bíblico a primeira igreja oferece a nós. E o verdadeiro ensino bíblico nos conduzirá a unidade, e unidade que fará com que alcancemos grandes resultados. Fica de pé na presença de Deus agora, fica em pé. Eu quero orar agora, para que nós tenhamos mais sede da palavra de Deus. Eu quero orar agora com você, para que haja um mover do Espírito Santo no ensino bíblico, nos grupos pequenos, nos cultos e nas salas de aula. Eu quero orar com você por um avivamento de Bíblia em nosso meio. Jesus disse: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que a gente tem feito aqui no TCL? Eu já disse isso, estou repetindo, vou repetir. Nós buscamos essas duas coisas. Escritura, tem que ter Escritura, e poder de Deus. Vimos aqui alguns testemunhos, poder de Deus se manifestando. E vai se manifestar muito mais ainda. Mas a gente precisa de ensino bíblico.